Mas quanto é que custa ter filho em Portugal? Por que os portugueses quase não têm filhos? E o preço dos infantários? Tem creche pública aí? Escola particular para o meu filho quando ele tiver mais velho é muito caro? Fica comigo que eu vou responder essa e outras perguntas para vocês. Oi, gente! Bem-vindos de volta ao meu canal. Meu nome é Jéssica Berti, eu sou mãe de 4 filhos, a Laura de 11 anos, a Alice de 8, o Oliver de 1 ano e 9 meses e a Elisa de apenas 6 meses. Eu moro em Portugal há 4 anos e meio e 2 dos meus filhos mais novos, nasceram aqui. E falar sobre filhos e maternidade é um assunto que eu adoro falar, é um assunto que eu vivo, né? Isso é a minha vida, então eu posso falar e gosto de falar a respeito disso. É engraçado que sempre que eu saio na rua com todos os meus filhos, geralmente isso acontece aos finais de semana, quando a gente vai no supermercado, ou à igreja, ou a outros locais, como centro comercial, as pessoas ficam olhando de forma diferente. E eu percebo que gera certa estranheza por parte das pessoas ver uma família jovem com tantos filhos. Porque aqui em Portugal isso não é muito comum. Os portugueses, por norma, eles não têm muitos filhos. Quando tem, são 1 ou 2 no máximo. E as famílias que são maiores, né, as famílias chamadas famílias numerosas, elas são mais raras em Portugal. Não é muito comum você encontrar uma família com mais de 2 ou 3 filhos. No nosso caso, somos uma família com 4 crianças e, quem sabe, mais uma no futuro. E chega de enrolação. Vou começar pela parte dos infantários. Com relação às crianças, tanto a Elisa quanto o Oliver, diferentemente do Brasil, aqui não tem creche pública. Todas as creches que nós chamamos de infantários, todos os infantários eles são particulares. Existem alguns infantários que são coparticipados pelo governo e o governo te ajuda a pagar, outros nem por isso. Algumas pessoas conseguem, outras não. No meu caso, eu não consegui. Então, para que eu possa ter as 2 crianças no infantário, é necessário que eu pague para que elas estejam lá, diferente do Brasil, que é tudo gratuito para as mães que trabalham. Aqui não é assim. Se você quer ter seus filhos no infantário, você tem que pagar por isso. Geralmente não é muito barato, mas também não é lá muito caro. Nada que você não consiga pagar. Para as mães que não querem colocar os seus filhos nos infantários, também existem as amas, que seriam como se fossem babás no Brasil, mas são pessoas profissionais que trabalham profissionalmente com isso, que têm os seus centros de babysitting ou que podem cuidar dos seus filhos dentro da casa delas, que tem um espaço na casa delas para que elas possam desempenhar essa função. Na nossa família, nós optamos para que as nossas crianças, nossos filhos, ficassem em centros de infantário. Tanto Elisa quanto o Oliver, eles ficam no infantário, que para nós é aquilo que fazia mais sentido. Com relação às nossas crianças mais velhas, que é a Laura e a Alice, ambas ficam em centro de estudo, que nada mais é que um local, como se fosse uma creche para crianças maiores, que elas ficam depois do horário de escola. E nesse centro de estudo, eles têm atividades, eles fazem as tarefas, tem professor que faz reforço daquilo que eles têm mais dificuldade. No centro de estudo que elas pertencem ainda tem o serviço de transporte, então a responsabilidade de levá-las e buscá-las na escola não é uma responsabilidade que nós temos, nós pagamos por esse serviço, é um serviço particular, que você pode optar ou não por ter, vai depender da realidade da família. No nosso caso, como tanto eu quanto meu marido nós trabalhamos, nós não conseguimos levar elas para a escola, então esse centro de estudo, esse serviço que nós contratamos consegue fazer todo esse trabalho por nós. Isso é uma situação que também tem na escola, as escolas também fornecem esse serviço, chama ATL, também em outras modalidades, mas aí depende, cada escola funciona de um jeito, é questão de você ir ver como é que funciona na escola do seu filho. Na escola das meninas mais velhas, da Laura e da Alice, elas também almoçam, então os almoços nós também precisamos pagar, isso não é grátis, isso é pago, depende do escalão da criança, de acordo com a situação socioeconômica, os pais eles precisam pagar uma quantidade de dinheiro para esses almoços acontecerem. Tanto Laura quanto Alice, elas almoçam na escola e nós precisamos pagar por mês para essa alimentação. Os livros de ficha, os livros que elas precisam na escola, nós também precisamos pagar, também tem a ver com o escalão. Então tudo isso que eu tô falando, soma-se dinheiro e soma-se pontos negativos ou positivos na decisão de ter filhos em Portugal. Então a primeira coisa que eu quero chamar a atenção para vocês a respeito desse assunto sobre ter filhos em Portugal é que ter filhos em Portugal custa caro, custa dinheiro, não é barato e esse é um dos motivos pelos quais os portugueses optam por não ter filhos.
nós vemos que essa é uma situação que não acontece só em Portugal. Outros países e em outras culturas também optam por não ter filhos. As razões podem ter os mais variados motivos, mas certamente que uma delas é devido ao custo. Acaba que não é barato você ter um filho aqui e cuidar desse filho aqui em Portugal. Nós já sabíamos dessa situação, eu já sabia dessa situação antes de engravidar do Oliver e antes de engravidar da Elisa. Eu sabia exatamente os custos que eu teria se eu tivesse 1, 2, 3, quantos filhos eu tivesse aqui em Portugal, já estava ciente antes de engravidar. Então é uma situação que eu oriento a você pesquisar antes de você decidir ter o seu filho em Portugal ou engravidar em Portugal se você ainda não está grávida. Se você está vindo do Brasil com um filho pequeno, saiba que você vai ter os gastos com o infantário, porque a educação aqui só é obrigatória a partir dos 5 anos de idade. Mas Portugal também tem as coisas boas, não posso falar aqui só da parte de gasta, gasta, gasta. O país também fornece para os seus residentes legais incentivos e subsídios de acordo com a sua situação socioeconômica. Existem alguns subsídios que o governo te dá pelo fato de você ter filhos. No meu caso, eu tenho 4 filhos e os 4 recebem um subsídio do governo. Não é um subsídio muito alto, porque isso tem a ver com a situação socioeconômica. Quanto mais carenciada a família, maior é esse subsídio. No caso da minha família, os 4 recebem esse subsídio e é um dinheirinho que dá ali para a gente poder pagar os almoços da escola, é um dinheirinho que já ajuda e é um incentivo que o governo português dá para todas as crianças que têm até os 18 anos de idade. Na minha opinião, a maior vantagem de criar meus filhos em Portugal é realmente por conta da cultura portuguesa. Eu sou apaixonada pela cultura portuguesa, eu gosto da forma como os portugueses se tratam, gosto da forma como eles agem com as pessoas e realmente da pessoa que eles são. Eu sempre tive boas experiências com portugueses e em Portugal, no geral, o português ele é um povo muito amigo quando ele pega confiança em você. Às vezes demora um pouco. É diferente do brasileiro. O brasileiro, ele naturalmente ele já é seu amigo no segundo seguinte que ele te conhece. O português já não, ele demora um pouco mais de tempo, porém ele é um povo que é muito leal, muito fiel. Uma vez você é amigo de um português, para sempre você vai ser amigo desse português. E isso é incrível. Independente de você estar em Portugal, no Brasil, seja lá onde você está, criar filhos nunca foi e nunca será tarefa fácil. É sempre um desafio, é sempre um aprendizado. A verdade é que os pais e as mães, eles sempre vão errar e vão errar muito, mas eles sempre vão errar tentando acertar e tentando conseguir fazer o que é melhor para os seus filhos. E aqui em Portugal não é diferente. As minhas filhas, felizmente, tiveram uma excelente adaptação em Portugal desde quando nós chegamos. Elas têm muitos amigos portugueses e nós ficamos muito felizes com isso. Se eu vejo alguma diferença na escola entre o tratamento dos filhos de imigrantes para os filhos dos portugueses, não, eu não vejo. Muito pelo contrário, os professores eles são sempre muito carinhosos e muito atenciosos, principalmente quando percebem que nós somos estrangeiros. E eu não falo só pela minha família, eu já vi isso acontecer por várias vezes em várias turmas diferentes. Os professores eles procuram sempre ser o mais amáveis possível, o mais empáticos possíveis, principalmente com as crianças e na adaptação dessas crianças. Então eu não vejo diferença nenhuma do tratamento entre os filhos dos portugueses para os filhos dos brasileiros. Às vezes, dentro da escola, ainda surge uma piadinha entre os próprios alunos. Nós sabemos que crianças são crianças e às vezes acaba escapando alguma coisa ali que não é muito bom, mas cabe a nós, os pais, sabermos ensinar os nossos filhos para se portar e se defender e conseguir corrigir, se necessário, da melhor forma possível, a fim de ensinar os seus amigos e ensinar as outras pessoas que, por mais que elas sejam estrangeiros, que elas são pessoas como qualquer outras pessoas, independente se elas são portugueses ou estrangeiros. E se você está vindo para Portugal com seu filho, com a sua filha, com a sua família grande, com a sua família pequena ou cheia de sonhos e vontade de construir uma família aqui, venha preparado, saiba que Portugal é um país maravilhoso, é um país excelente para você criar os seus filhos, é um país que quer criança e por mais que as pessoas no supermercado vão ficar olhando para você quando você aparecer lá com a sua fila de filhos, aqui é um país maravilhoso e eu sempre fui muito bem tratada em todos os lugares que eu fui. E todos os portugueses sempre foram super solícitos e amáveis, tanto comigo quanto com as minhas filhas e com os meus filhos e com a minha família no geral.
E se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Deixa o seu like e compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que está vindo para Portugal e está pensando em criar a família aqui. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!